Educação e Qualidade do Ensino, professor Lourenço Braga, do nosso secretário adjunto do interior, professor Cláudio Melo, e da diretora do Departamento de Políticas e Programas Educacionais, professora Lafranca Souza, e do Departamento de Gestão, professor Júlio Meireles. Nós estamos dando abertura agora da campanha Coração Azul, né, em parceria. Essa campanha vem à frente da Sejusc, que é a secretaria que está conduzindo a campanha, juntamente com a SEDUC, CEMED e com a rede Um Grito pela Vida. É extremamente importante que vocês participem, façam as suas perguntas. Essa campanha tem uma relevância muito grande, porque vai tratar principalmente do tráfico de pessoas, que é um tema que está em voga no momento. É importante que nós, das escolas, da rede estadual, da capital e do interior, estejam atentas a essa temática, porque é uma temática que parece invisível, mas está presente no dia a dia das nossas escolas e na nossa comunidade. Nós temos também presente aqui no nosso estúdio os nossos coordenadores da capital, o professor Afonso Mamed, professora Alessandra Ventilari, o Elito e a Maria do Carmo, que são coordenadores, também adjuntos, assessores de projetos das nossas coordenadoria 4 também presente nesse momento. E a gente vai ter uma abertura agora, né, com a presença da secretária adjunta de Direitos Humanos da Sejusc, Maria de Jesus, vai estar presente aqui conosco, né, falando também sobre a campanha, a Maria José, que coordena também lá da Sejusc, a Carolina Guiar, a irmã Valmi, e também tendo a participação da Eliana Hayden, que faz parte também desse comitê que representa a CEMED. Então, nós esperamos que vocês fiquem atentos, façam as perguntas, que porventura surgir, e você do interior, principalmente os municípios onde a gente tem uma grande, vamos dizer assim, incidência dessa questão de tráfico de pessoas. Então, vamos passar agora para a abertura oficial, né, com a nossa secretária adjunta de Direitos Humanos da Sejusc, Maria José. Maria de Jesus, desculpa. Bom dia a todos e todas que estão me ouvindo no interior do Amazonas. Quero falar sobre a Semana Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Sobre a semana, nós temos a campanha do Coração Azul. Coração Azul, coração, ele representa a tristeza das vítimas do tráfico de pessoas. Lembra a insensibilidade dos criminosos que compram e vendem seres humanos. A cor azul, ela demonstra o comprometimento das instituições no enfrentamento a esse tráfico de pessoas. Os objetivos é ampliar o conhecimento e a mobilização da sociedade, das instituições públicas e privadas e das redes para o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Tem o objetivo também de ampliar a participação da sociedade civil e indivíduos. Divulgar, que é importante, e dar visibilidade a todas as ações estaduais desenvolvidas para o enfrentamento de tráfico de pessoas. A programação
será no dia 30/7, com a abertura da semana no Terminal Rodoviário de Manaus, posto avançado de atendimento humanizado ao migrante. Abordagem informativa serão feitas diariamente em todos os postos, aeroporto, SEASA e rodoviária. Dia 30/7 é o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, instituído pela Assembleia Geral da ONU, para marcar a data da aprovação do Plano Global de Tráfico de Pessoas. Terá início essa abertura às 9 horas. 31/7 serão as palestras nas escolas municipais e estaduais sobre o tema enfrentamento tráficos de pessoas para alunos e gestores, com início às 8 até às 12 horas. 1º de agosto será a roda de conversa nas casas dos migrantes indígenas, das 8 às 12. 2 de agosto, abordagem simultânea nos postos avançados de atendimento humanizado da rodoviária e aeroporto, com exposição da caixa temática na esteira de todas as bagagens. No dia 3/8, será o encerramento com a apresentação no teatro do projeto Oséias sobre o tema Local, Praça da Saudade, às 16 horas. Quero falar também que no dia da abertura, 30/7, a partir das 18 horas, os prédios Teatro Amazonas, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal de Manaus e a OAB terão as suas luzes acesas durante toda a campanha na cor azul. E, para encerrar, quero deixar os contatos 92 3583 9030, e-mail secad@sejusc.am.gov.br. Obrigada pela oportunidade de estar aqui transmitindo essa semana que é muito importante para todos nós, brasileiros, amazonenses, que estamos engajados nesse trabalho. Muito obrigada. Nós queremos agradecer aqui a nossa secretária executiva de Direitos Humanos, Maria José Lins Guimarães, né? Maria José de Jesus Guimarães. É importante a fala da Maria de Jesus aqui nessa abertura da campanha Coração Azul. Importante para nossas escolas dizer que nós temos 2 coordenadores aqui que têm feito um excelente trabalho em suas coordenadorias
E mais uma parceria, Alessandra, Afonso, aí para fazer essa campanha, né? Alertar sobre a questão de tráfico de pessoas, que tem aumentado muito. A gente os dados que aparecem não são dados reais, porque nem todos são registrados. Muitas pessoas somem, né? E a gente diz, aonde estão? Essas pessoas podem ter sido traficadas por diversas situações. E o papel nosso aqui da Secretaria, enquanto agente de educação, é poder levar essa ação para o dia a dia das nossas escolas. Dizer que não é só falar disso, mas fazer campanhas, alertar nossos alunos. Então, nós vamos estar com palestra, com atividades aí durante todo esse período. Para além do dia 4 também, estaremos levando atividades para nossas escolas, convocando os nossos alunos, conversando com os pais também, alertando para essa questão que é extremamente importante para o dia a dia, e é um compromisso também do nosso trabalho pedagógico, né? Então, a gente agora vai assistir um vídeo, né? Vamos chamar o vídeo Tráfico Humano, e depois a gente vai ter uma mesa aqui para discutir sobre a temática do Coração Azul, da campanha Coração Azul. Meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que eu não sei qual é. Piratas super-homem tentam um calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confete deixo a minha mão. Na minha voz, na avenida terceira, a minha fala, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto da terceira, quebrei a cara e não me Meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem tentam um calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha mão. Na avenida terceira, a minha voz, na avenida terceira, a minha fala, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto da terceira, quebrei a cara no meu vida. Eu sou
Esse vídeo para a gente nos leva a muitas reflexões. Então é importante que esse vídeo depois vai ficar à disposição dos municípios. Vocês podem trabalhar também nas escolas, aí, nas coordenadoras regionais, podendo debater um pouquinho mais, discutir sobre essa questão do tráfico. Nós vamos ter agora uma mesa discutindo sobre as várias situações referentes a tráfico de pessoas. Nós vamos ter uma fala daqui a pouco, o tráfico de mulheres, da secretária executiva de Política para as Mulheres, a Caroline Aguiar. Também sobre tráfico de pessoas, da rede Um Grito pela Vida, com a irmã Valmir. Prevenção nas escolas, com a Eliana Hayden, da CEMED. E, encerrando essa mesa, nós vamos ter a fala dos avanços de políticas estaduais de enfrentamento ao tráfico de pessoas, aqui falando pela Sejusc, a Maria José de Oliveira Ramos. Então, nós vamos ouvir agora a Eliana Hayden falando sobre a prevenção nas escolas, de que forma que a gente pode estar trabalhando essas questões do tráfico nas escolas, tanto da rede estadual como da rede municipal aqui. Com a fala, Eliana Hayden. Bom dia a todas e todos. Bom dia, professores, educadores, gestores dos municípios. Nós estamos aqui hoje para fazer uma pequena fala sobre essa situação do tráfico de seres humanos, que é um crime muito grave, é uma situação que a gente precisa enfrentar de forma articulada com todos os setores, com todos os entes. Não dá para enfrentar tráfico de pessoas de forma isolada. E a escola, pela sua própria função social e pela própria função de aglutinar o maior número de crianças, jovens e adolescentes, precisa desenvolver um trabalho contínuo, preventivo. Na capital, na rede municipal de ensino, a gente já tem esse trabalho efetivo, já está dentro do currículo escolar, faz parte do calendário escolar, inclusive todos os temas: exploração sexual, abuso, bullying, violência física, psicológica. Por quê? Por que a gente precisa trabalhar esses temas dentro da sala de aula, essa prevenção? Porque, na maioria das vezes, o alvo fácil para o tráfico são pessoas em situação de vulnerabilidade social. Além da pobreza, da marginalidade, existe também a questão de vítimas de abuso, de violência sexual, que, como não tem um conhecimento, uma informação sobre toda essa situação que se enfrenta no dia a dia, ela se torna um alvo fácil para o tráfico. E a gente trabalha esse tema começa no mês de julho, na última quinzena, e vai até a primeira quinzena de agosto. E assim, em 2015, a gente fez a implantação de planos de prevenção e enfrentamento à violência sexual em vários municípios. Dentro desse plano também está inserido esse tema do tráfico. A escola ela precisa desenvolver uma metodologia de informação, principalmente com os professores, de formação, para que esses professores também trabalhem com seus alunos. O tema ele é complexo, ele é crime, ele é, como o Nilton falou, ele é silencioso. O traficante, ele faz uma pesquisa, uma sondagem, ele vai verificar todas as vulnerabilidades e seus possíveis alvos. Por isso que todos nós precisamos estar alertas, atentos, ter informação sobre o tema, trabalhar com os meninos e meninas, criar formadores, multiplicadores nas escolas. Aqui a gente vem tentando fazer isso. Não é uma tarefa fácil, porque geralmente os professores acham que sempre é um tema a mais, sempre é algo mais para ele trabalhar, para ele falar na escola. Mas a gente faz isso de forma transversal, interdisciplinar. A gente trabalha na aula de português, de matemática, de história. A gente vai falando sobre a história do tráfico, como ele começou, as causas, as consequências, quem são os traficantes, quem mais ganha, quem perde com essa ação.
Então é importante todo mundo estar informado. Uma criança ou um adolescente, quando alguém se aproxima com promessas, com propostas maravilhosas, se ele tem conhecimento, ele vai se defender dessa situação. Quando eu estava em sala de aula, eu sou professora do estado e do município, e dava aula para os alunos do 6º ao 9º ano, ensino médio. E, geralmente, eu tinha umas alunas que elas atendiam o telefone continuamente na sala de aula. E eu falava, gente, olha, por que vocês ficam atendendo o telefone na sala de aula? Vocês parecem que são profissionais que precisam atender pessoas com emergência. E até nessa época eu tive um problema sério de denúncia, porque eu estava discriminando, comparando essas alunas com meninas que faziam programas. Só que, na realidade, era isso mesmo que estava acontecendo. As meninas atendiam o telefone porque elas estavam fazendo programa. O taxista ficava na frente da escola, era o agenciador. E algumas dessas meninas, elas nos desafiavam. Elas diziam assim, quanto você ganha aqui nessa sala de aula? Quanto você ganha para trabalhar, para dar aula? Você ganha um salário mínimo. Eu ganho muito mais que você com o trabalho que eu faço. E outra coisa que a gente identificou nessa época foi que algumas meninas queriam ser dançarinas de boi, queriam ir para o México, para a Argentina, para vários lugares, e foram alvos de tráfico. Elas foram com o encantamento, a sedução de que iam ganhar muito dinheiro, iam ter uma vida fácil, iam ser artistas, e foram para lá. Conseguimos de volta 2 e depois a gente não sabe mais o que aconteceu com as demais. Então é por isso que a escola ela precisa informar esses alunos. Muitas vezes os alunos nos desafiam, sim. Eles não querem que a gente fale sobre isso. Eles não querem que a gente se meta nessa privacidade, nesse desejo, nesse plano que ele construiu para ele. Mas, de vez em quando eu escuto que alunos que dizem assim, nossa, mas demora muito para a gente ganhar dinheiro, eu perco muito tempo estudando. Gente, não se perde tempo estudando, precisa trabalhar isso com os alunos. Esses anos que passam no ensino fundamental, no ensino médio, na faculdade, é o preparo para a vida. Essas promessas que geralmente o traficante faz, elas são muito sedutoras. E esses alunos, eles precisam conhecer toda essa situação de sedução, quais são as consequências desses atos. E muitas vezes a gente sabe que eles não confiam na nossa fala. Por isso que tem que ser contínua. E como é que a gente vai poder trabalhar essa situação na escola? Colocando no currículo escolar, na proposta curricular, o tema do tráfico. Precisamos colocar todos os anos. Essa campanha já tem que estar no calendário escolar. Depois a gente precisa realizar várias atividades. Agora, eu sugiro que os municípios se organizem para fazer uma prevenção e combate ao tráfico na escola. Chame os pais dos alunos, realizem palestra, como o Nilton falou, façam palestra para os alunos, passem filmes para eles. Tem vários filmes que falam sobre essa questão do tráfico, Busca Implacável, Para Sempre Lília. Depois a gente pode passar a relação de filmes. Também nós temos fazer roda de conversa, saber conversar com os meninos, meninos e meninas, perguntar o que eles sabem sobre tráfico, o que significa. Quando a gente faz esse trabalho, eles falam sempre sobre o tráfico de drogas, mas a gente precisa também inserir o tráfico de pessoas, de seres humanos. O que é esse tráfico? Realizar pesquisa, fazer trabalho com os meninos para que eles realizem pesquisas sobre o tráfico. Outra é produzir e representar peças de teatro. Isso a gente já está fazendo aqui no município. E eu acho que as escolas também do estado, da capital, elas fazem, porque, vez por outra, nos chamam para fazer trabalho nas escolas da capital.
produzir jogos educativos, folder, blogs, cartazes, escrever poesias e textos, fazer produção de texto, concurso de produção de texto sobre o tema, realizar seminários. Os seminários podem ser feitos com os alunos mesmo. A gente bota os meninos para estudar, vamos colocar os meninos para estudar, porque na maioria das vezes os meninos são autodidatas. Eles dizem que aprendem muito mais lendo na internet do que em sala de aula. Realizar palestras, passeatas, gente. A passeata, ela é muito importante, porque chama a atenção da sociedade para o fenômeno do tráfico. Vamos vestir os meninos de azul, fazer cartazes, ir para a rua, chamar a atenção da população, falar que o tráfico é um crime grave, que as crianças, quem pode ser alvo desse crime, exigir, realizar manifestações e datas alusivas, realizar audiências públicas com o objetivo de chamar a atenção dos gestores públicos para as políticas de Estado. Na maioria das vezes a gente vive situações aqui mesmo na capital, que os meninos, por que os meninos são alvo do tráfico de drogas e do tráfico de seres humanos? Porque falta políticas públicas para esse público. O Estatuto da Criança e do Adolescente, quando ele foi implantado, ele colocou as políticas públicas de esporte, de cultura, de lazer, de educação, de saúde, e a gente não vê isso. Tudo que se cria é política de governo. O governo sai e fica tudo aí sem dar prosseguimento nas ações voltadas para a infância, para a adolescência e para a juventude. Por isso que esse público se torna alvo de pessoas maliciosas. Então, nós precisamos também, nos municípios, criar uma rede, porque muitas vezes, assim, como a gente foi para os municípios implantar o plano de prevenção e enfrentamento à violência, e era nos perguntado muito, e quando eu identifico uma criança vítima de violência, para onde eu vou encaminhar? E quando eu identifico uma criança, um adolescente, um jovem vítima de tráfico, para onde eu vou encaminhar? Para onde vamos encaminhar? Os municípios, eles precisam ter uma rede organizada, com conselhos, delegacias, defensorias, atendimento de saúde, para que possam ser encaminhadas as possíveis vítimas do tráfico. Porque senão o trabalho ele fica muito solto. Eu faço a prevenção. Vamos fazer a prevenção nas escolas, fazemos grandes mobilizações. Nesse momento das mobilizações, se identifica várias situações de crimes. E aí, o que fazer com esses crimes? O que nós vamos fazer? Para onde vamos encaminhar? Onde vamos buscar ajuda? Então, isso precisa ficar acertado nos municípios, como a gente já tem aqui na capital. Ainda é incipiente, mas a gente tem um trabalho. É árduo, precisa se bater de porta em porta, mas nós precisamos criar essa cultura, a cultura da prevenção, a cultura do enfrentamento, a cultura da denúncia. É importante fazer denúncia quando se identifica uma situação de tráfico. Eu acho que a secretária já passou os números de denúncia. A outra coisa que a gente precisa também é falar sobre essa denúncia de forma sigilosa, porque o traficante ele é altamente articulado, ele tem olheiros por todas as partes. Então, o cuidado na denúncia é muito, muito sério. Como eu vou fazer a denúncia? De forma sigilosa. Sigilosa, pega todas as informações e faz essa denúncia, mas não divulga para ninguém. Porque você não sabe quem está perto de você. Você não sabe se no seu grupo tem o aliciador, se tem alguém que está ali só observando para saber quem é o seu alvo e quem é a pessoa que pode lhe denunciar. Então, essa é a nossa fala. Nós temos muitos materiais em mídia mesmo, material de tráfico, sobre violência sexual, exploração sexual. Nós organizamos uma biblioteca virtual, que depois a gente pode passar para o Nilton, para ele passar para os municípios trabalharem. Vídeos, filmes, nomes de filmes. A gente precisa fazer uma biblioteca virtual e trabalhar com esse material nas escolas. Eu sei que não é um trabalho fácil. Não é fácil trabalhar com questões de violência, com questões de tráfico. Não é fácil porque
o traficante, ao mesmo tempo que ele é sedutor, ele é muito mau, ele é muito malvado. E a gente não sabe o que ele é capaz de fazer com quem mexe com o seu público, com quem vai fazer a prevenção, com quem vai divulgar que essa ação é crime, que ela pode ser prevenida e combatida. Obrigada a todas e todos que se disponibilizaram, e vamos nos mobilizar bastante nesse período, nessa semana de prevenção e enfrentamento ao tráfico, fazer grandes trabalhos nas escolas, chamar a atenção da sociedade mesmo para esse fenômeno. Obrigada. Nosso agradecimento à Eliana, que traz assim, de que forma que a escola pode vir trabalhando, pode trabalhar, né, as questões relacionadas à prevenção sobre o tráfico de pessoas. Então, a SEDUC e a CEMED que estão extremamente linkados, e aí você no município pode criar outras estratégias para o trabalho em relação ao tráfico de pessoas. E aí um dado que a gente tem, a maioria do tráfico ocorre com as mulheres, né? As mulheres são as maiores vítimas do tráfico humano. Nós temos homens também, mas a maioria são mulheres. E para falar um pouco sobre essa questão do tráfico de mulheres, nós vamos ouvir a Carolina Aguiar, da Secretaria Executiva de Políticas para as Mulheres da SEPM, da Sejusc, que vai trazer alguns dados importantes para nós ficarmos alerta também, né? A gente sabe que no interior, aí nos municípios, há um grande número de tráfico de pessoas. Então, vamos ouvir agora a Carolina Aguiar, da SEPM. Olá, bom dia a todos e a todas, a comunidade escolar que está aí nos ouvindo e que vai entrar conosco nessa campanha, né, em julho, a campanha que faz alusão aí, nos chama a atenção sobre o tráfico de pessoas. E para nós da Secretaria de Política para as Mulheres, eu falo aqui em nome da nossa secretária, Jaqueline Tavares, tem sido um tema muito forte, porque é um tema que não é fácil, como a Eliana colocou aqui, é um tema que não é fácil de se trabalhar, porque ele é silencioso. Então, a secretaria hoje, ela trabalha com vários itens, né, com vários instrumentos, mas, sobretudo, ainda dentro de uma dinâmica, dentro de uma cautela, para que a gente possa realmente chegar a esses números que ainda são muito difíceis, né, Newton? Hoje nós não temos números exatos, justamente porque essa violência é uma violência mais velada. É importante a gente salientar que o tráfico de pessoas, e aí como um todo, é a terceira maior atividade criminosa. Então, ela só perde para o tráfico de armas e para o tráfico de drogas. Então, para a gente ver o quanto é organizado, né, a questão do tráfico de mulheres, tráfico de pessoas em si, onde mulheres e meninas são as maiores vítimas. E aí a gente mexe com números, sim, né, com valores. Então, o tráfico de pessoas, ele tem uma rotatividade de mais de 30 bilhões. Então, é muito dinheiro envolvido, né, para essa atividade. Aproximadamente desse grupo, 83% são mulheres e meninas que são vítimas, e a sua maioria para fins sexuais, para fins de trabalho doméstico ou para o próprio tráfico de órgãos. Dentre esse público, nós temos um público mais vulnerável, que são as meninas de 10 anos até a nossa juventude de 29 anos. Então, é um público extremamente vulnerável, onde a maior incidência é no grupo que está em vulnerabilidade social, né, atrás de uma ascensão social, como a Eliana colocava. Então, assim, é um dinheiro que é prometido de forma fácil, de forma sem precisar passar por sala de aula, sem precisar de maiores recursos. Então, as promessas, elas são realmente cheias de fetiche. Eu costumo falar, e aí é uma crítica que muitas vezes a gente escuta, mas essas mulheres, elas foram traficadas, mas elas não sabiam que elas já não eram garotas de programa, né? Elas já não eram profissionais do sexo na sua cidade, sim.
Então, assim, você faz o programa, você exerce a tua atividade, mas você sabe quanto que você vai ganhar, quanto que você vai cobrar, você sabe a hora que você vai terminar e a hora que você vai começar. E é essa promessa que é feita quando ela vai para o exterior. Né, que ela vai ganhar em euro, que ela vai escolher os seus clientes, que ela vai ter tudo pago, passagem, hospedagem, alimentação, e tudo isso realmente enfeitiça aquela pessoa que quer exercer o seu trabalho, que não a exime do trabalho que ela já exerce na sua cidade, que seja profissional do sexo, mas ela vai com esse encantamento, ela vai pensando em todas essas possibilidades, mas quando ela chega, não é essa a realidade que ela encontra. E aí a grande diferença, gente. Né? Ela não vai pensando que ela não vai fazer, né? Ela não vai exercer essa profissão, né? Que ela não vai estar fazendo programa. Ela não sabe das condições que ela vai ser submetida, né? De retenção de passaporte, de não escolher clientes, de uma jornada de programas extremamente excessiva, onde leva uma pesquisa apontou que a maioria das mulheres elas não aguentam nem 3 anos dentro do tráfico de mulheres para fins sexuais, pela alta, né, pela fortíssima jornada de trabalho que ela é submetida e pelas condições que lhe são colocadas. Cerca de 2,4 milhões de pessoas são traficadas por ano mundialmente, né? E desse total, como eu falei, 83% são entre mulheres e meninas. E a secretaria, assim, antes de falar da secretaria, é importante a gente salientar o nosso contexto amazônico, né? E lembrar que a questão do tráfico de pessoas, ela é muito antiga, desde a época do nosso colonialismo, né? Se nós formos pensar o nosso tráfico interno, né, de meninas que vêm para a capital com promessas de que vão estudar, de que vão progredir, que na realidade elas estão sendo vítimas de exploração por trabalho doméstico, né, e muitas vezes vítimas por trabalho, né, para exploração sexual. Então, essa prática, infelizmente, ela é uma herança do colonialismo dentro da nossa Amazônia e que não finalizou com o colonialismo, pelo contrário, se a gente lembrar aí da época da borracha, né, pelas nossas histórias, pelo nosso contexto, vários livros que nós temos, a gente vai lembrar, por exemplo, dos seringás, que eram isolados e que a sua diversão era o quê? Levar mulheres para o seu divertimento. Então, assim, é uma herança infeliz que a Amazônia vem aí carregando. E a política para a mulher, ela começa a se estruturar dentro de um contexto mais nacional a partir de 2004. Onde é criada a Secretaria Especial de Política para as Mulheres a nível nacional, e a partir daí a gente consegue criar vários instrumentos de combate, de enfrentamento à violência contra as mulheres. E aí nós temos 3 principais documentos, dentre eles a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher e a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Além deles, a gente teve, em 2003, a assinatura e adesão pelo governo do estado do Amazonas ao programa Mulher Viver Sem Violência, que incluía, além da construção da Casa da Mulher Brasileira, que é um aparelho estatal que nós ainda estamos aguardando, né, construída para atender a mulher em situação de violência doméstica e familiar de forma completa, né, onde ali teria o atendimento psicossocial, IML, um posto da delegacia, né, então vários equipamentos para que essa mulher não precisasse se deslocar. Nós teríamos essa Casa da Mulher Brasileira, e o Amazonas também conseguiu inserir um núcleo de fronteira de atendimento à mulher em situação de tráfico, que seria em Tabatinga, que ali a gente sabe que faz fronteira ali, né, com o Peru e com a Colômbia. O Amazonas não estava contemplado no primeiro momento. Por elas não saberem, não conhecerem a nossa regionalidade, entendiam que todas as nossas fronteiras eram molhadas, né? Mas nós temos a fronteira seca,
né, que é aí que faz a fronteira Tabatinga, Letícia ali, Colômbia, e que nós conseguimos estar inserindo, viu, doutora Maria José? E aí a doutora Maria José, que tem sido a nossa grande representante nessas discussões a nível nacional, é importante a gente retomar essa discussão, né? Porque com a saída do antigo governo, todos esses projetos pararam, viu? E aí a gente precisa retomar, precisa realmente fazer pressão, porque aquela área que acaba atendendo ali São Gabriel da Cachoeira, que é a irmã à Rede Um Grito pela Vida, com certeza tem dados e pode estar falando de alguma coisa naquela área, que a gente sabe que são áreas de maior incidência ali para o tráfico de pessoas, né? Dados que já saíram em rede nacional sobre essa questão. Então, a gente tem buscado trabalhar estratégias para a implementação dessa política nacional de tráfico de pessoas, através da articulação com a sociedade civil, principalmente as instituições ali que envolvem criança e adolescente, né, os direitos da mulher, com o movimento de mulheres, com o movimento feminista, igualdade racial, comunidade LGBT. Então, assim, a gente tem feito esse trabalho e, assim, buscando, para além do enfrentamento à violência doméstica e familiar, essa vertente também do tráfico de mulheres, né, do tráfico de pessoas, que acaba atingindo aí uma população numerosa. A gente está dentro, né, dessa estratégia, a atenção com a sociedade civil e os núcleos de fronteira, que aí a gente ainda aguarda esse núcleo de fronteira, mas enquanto Sejusc, depois a Maria José pode falar, nós se utilizamos dos postos avançados, né, de atendimento ao migrante, e aí fazer essa articulação na questão da descentralização da política, do atendimento em aeroportos, portos e fronteiras, como a secretária Maria de Jesus falou, que vai estar incluído também na programação. A atenção às vítimas, que hoje nós realizamos através desses postos que a Sejusc tem, e aí a Secretaria conta com uma rede de serviços, né, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, a Casa Abrigo Antônio Nascimento Priante, que ali a gente faz o atendimento e o acolhimento a mulheres em situação de tráfico, está de portas abertas, né, está ali a serviço dessa atividade. E a repressão, que deve ser feita principalmente pela segurança pública, né, pelos órgãos mais de atuação na repressão, né? Então, Polícia Rodoviária, que a gente tem visto que está tendo aqui no Amazonas até uma atuação maior. Se a gente for pensar de 5 anos mesmo para trás, quase a gente não via realmente a atividade da Polícia Rodoviária, né, da Polícia Federal Rodoviária, principalmente, lógico, na nossa BR-174, que é a rota do tráfico que a gente tem muito intensa. Então, a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, ela está inserida e estruturada nesses 3 eixos norteadores, né, que é a prevenção, através disso que a gente está fazendo, né? Então, a gente precisa estar atuando em rede. Não é só a Sejusc, não é só a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos falando, né, e agindo, ou a Secretaria de Política para as Mulheres, mas a rede educacional, nesse sentido, é muito importante, porque a gente está falando justamente para aqueles que serão e poderão ser alvos, né, do tráfico de pessoas, alunas, né, alunos da rede pública de ensino, que são alunos mais vulneráveis, alunos, o perfil da pessoa que é traficada é melhoria de vida, né? Ninguém vai se submeter aí para um outro país para pensar em viver numa mesma condição em que vive no seu país. A maioria é o sonho da mudança de vida, lógico, para uma mudança de vida melhor. A repressão em parceria com a segurança pública, a polícia rodoviária, a responsabilização, né, a punição desses aliciadores, né, desses agressores de mulheres. E aí a gente compõe essa rede, né, de enfrentamento à violência, que aí eu acabei de citar e reforço, que compõe, né, as coordenadorias das delegacias especializadas em crimes contra a mulher, que é a sigla que a gente usa aqui no Estado, composto pela Polícia Civil, Polícia Militar, IML, Polícia Federal, Bombeiros, as coordenadorias de saúde da mulher, que é muito importante que a gente não esqueça, porque muitas vezes aquela mulher que passa por uma situação, e aí é outra coisa, a mesma coisa da
eu costumo falar, às vezes, da mulher casada, né? Que a gente não entrava no rol da violência, a questão da violência sexual contra a mulher, entendendo que ainda estávamos lá naquele Código Civil, que era a obrigação matrimonial, né? Você manter relação sexual com seu companheiro. E a minha dor de cabeça e a minha falta de vontade, né? E o meu período, o meu ciclo menstrual, né? Então, assim, não impossibilitam, não impedem. E a mesma coisa, e aí a gente pode se remeter a mulher, né, a profissional do sexo, que muitas vezes ela vai, né, e nós tivemos casos que saíram inclusive na mídia, ela vai para um programa pensando que vai manter relação com um parceiro e chega lá, tem 3, né, tem 4, e aí a mulher acaba passando por um estupro. E como é que é feito esse atendimento na nossa área da saúde, né? Então, a gente tem que manter essa interlocução. Os núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas, né? E aí a gente pode colocar as defensoria pública, a promotoria, postos de atendimento humanizado, né? Nos aeroportos, juizado criminal civil, a assistência social, né? Centros de referência da assistência social, os CRAs, os CREAS, a casa-abrigo, né? As casas mais de atendimento. E assim a gente tem tido, finalizando a nossa atividade dentro da Secretaria de Política para as Mulheres, tem sido a capacitação, formação dos agentes dos aeroportos, visto que é ali que a gente passa, ali que tem o trânsito, uma atuação em conjunto com a gerência, né, que a doutora Maria José aqui representa dentro da Sejusc, nessas abordagens, né, nessas palestras educativas, informando a população, né, o que chama a atenção dentro de um perfil para você ser aliciada. Serviço de acolhimento, que eu já tinha colocado, a casa-abrigo, e os núcleos de fronteira de atendimento à mulher, que ainda está sendo, né, uma campanha nossa junto ao governo federal para que realmente se instale, né? É uma parceria SPM nacional, SEPM enquanto o governo do estado e a prefeitura de Tabatinga, que também, né, tem sido um grande desafio a gente ter a localização ali de um terreno. Então é um pouco isso. Eu penso que todos nós somos e devemos ser atores e atrizes principais nessa questão do combate ao enfrentamento ao tráfico de pessoas e olhar pelas nossas meninas, olhar pelas nossas mulheres, que muitas vezes somos nós, que muitas vezes não ouvimos o clamor, né, de alguém que está sendo traficada. A começar por esse nosso olhar julgador. Então, vamos estar juntos, não é fácil, né? Vamos estar juntas dessas meninas, dessas mulheres, para tentar fazer esse enfrentamento aí ao tráfico de pessoas, o tráfico de mulheres. Ok, gente? Obrigada. Deixo aqui novamente o abraço da secretária Jaqueline, que não pôde estar aqui conosco hoje, porque está numa atividade, numa articulação em Manacapuru, porque nós estamos aí à véspera do aniversário da Lei Maria da Penha. Ok, bom dia. Fico por aqui ainda. Agradecemos aqui a fala da Carolina Aguiar, a secretária executiva de Política para as Mulheres. Importante repensar, acho que mais que julgar é olhar a pessoa enquanto ser humano. É isso que a gente vem trabalhando enquanto Secretaria de Educação. Nossas ações têm se dado muito nesse aspecto, olhar o ser humano, a pessoa e as políticas de direitos humanos. Nós vamos agora ouvir um pouco sobre o tráfico de pessoas. E para falar, nós vamos ouvir a irmã Valmi Bon, da rede Um Grito pela Vida, que vai falar um pouco sobre o tráfico de pessoas, como é que isso tem se dado, falando como identificar e poder prevenir também sobre o tráfico de pessoas. Com a palavra, a irmã. Bom dia, alunos, professores, gestores das escolas do nosso interior. Vocês nesse momento sobre a questão da prevenção do tráfico de pessoas. Eu faço parte da rede Um Grito pela Vida, e talvez para vocês entenderem um pouquinho mais, é uma entidade da sociedade civil, não tem nenhum fim lucrativo, e a rede é uma rede intercongregacional. A rede está ali. É a rede internacional da vida religiosa, atuando nesse enfrentamento e que tem a sua sede na Itália, localizado na Itália.
Então, nós estamos hoje em vários países, 75 países nós estamos atuando. E aqui no Amazonas a gente está aqui, estamos em Parintins também, aqui especificamente da região de Manaus. A Rede Um Grito pela Vida, ela trabalha especificamente no enfrentamento ao tráfico de pessoas como nosso compromisso. Aqui vocês estão vendo o mapa do Brasil, onde nós estamos em 23 estados e temos 28 núcleos onde a gente participa e faz essa prevenção. Na região do Amazonas, nós estamos em Boa Vista, estamos em Manaus, Parintins, estamos também em Rondônia, estamos em Belém, também estamos no Acre. Na região de São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga, nós temos não núcleos, mas sim referenciais, pessoas referentes que nos ajudam nessa prevenção do tráfico de pessoas. Então, assim, a rede assume exatamente essa missão de atuar na prevenção, na atenção às vítimas e também na incidência política no enfrentamento ao tráfico de pessoas, prioritariamente com situações de tráfico para fins de exploração sexual, né? E a gente desenvolve um conjunto de atividades que são relacionadas à questão da sensibilização, da informação, principalmente de crianças, de adolescentes, de jovens e mulheres. Também hoje, os grupos de comunidades provindas do LGBTs, que também são as grandes vítimas nos dias de hoje. Também a capacitação de multiplicadores, a gente faz organização de grupos de reflexão e participamos também de várias mobilizações sociais e políticas também. Então, a gente faz essa prevenção através dessa forma. E os encaminhamentos e o monitoramento de casos, quando vem algum caso até a rede, a gente encaminha diretamente para os órgãos competentes do Estado que cuidam dessa questão toda. Se nós olharmos, muitas vezes a gente tem a imagem ou a ideia de que o tráfico de pessoas somente acontece a nível internacional. É um grande engano nosso. Nós temos tráfico de pessoas a nível internacional, temos a nível nacional, temos a nível municipal e também estadual. Então, antes a Carolina já tocava um pouco na questão do tráfico de pessoas e meninas, principalmente adolescentes, para a cidade grande, por exemplo, do interior para Manaus, para trabalhar como empregada doméstica, né? E poder estudar, mas muitas vezes isso é um grande engano, por isso tem que a família conhecer bem onde a jovem adolescente vai ficar, acompanhar de perto, visitar e ver as condições em que essa jovem trabalha aqui em Manaus. Referente ao que é o tráfico de pessoas, conforme o protocolo de Palermo, que foi estabelecido no ano de 2000, a gente tem ele radicado no Brasil em 2004 somente. Então, ele foi protocolado somente em 2004 aqui no Brasil. Nós temos tráfico de pessoas conhecido como recrutamento, transporte, a transferência, o alojamento e abrigo de pessoas. Essas seriam as ações provindas do tráfico. Tem os meios em relação a isso, que geralmente é o meio de ameaça, do uso da força ou de outras forças de coerção, de rapto, de fraude, o engano, o abuso do poder, principalmente as situações de vulnerabilidade, a aceitação de pagamento muito fácil, os benefícios que, no caso, a pessoa iria obter diante da oferta que ela recebe. E o fim, geralmente, é para o fim de exploração sexual. É claro que a gente sabe que tem várias outras modalidades, mas a maior parte é para o fim da exploração sexual, onde a pessoa é controlada ou algum adulto ou outro tem poder sobre essa pessoa que trabalha que é levada para o trabalho, para o serviço forçado, para a escravidão, principalmente a servidão também a remoção de órgãos. Então, tendo um elemento da ação, um elemento do meio e um elemento do fim, ou então da finalidade, é considerado tráfico de pessoas. Então, é um conjunto
que vai acontecendo e a pessoa acaba se tornando vítima do tráfico de pessoas. Nós temos, além da exploração sexual, nós temos mais 7 modalidades do tráfico de pessoas. Então, uma das maiores, e a primeira, é a exploração sexual. Além disso, a gente tem a questão do trabalho escravo, onde entra também, não só mulheres, mas homens também são traficados para o trabalho escravo. Temos a servidão doméstica, venda de órgãos, e entra principalmente o sumiço de crianças, né, que muitas vezes a gente sabe que aqui na região do Amazonas existe muito essa questão das crianças desaparecerem, indo ou vindo da escola, ou no momento em que vai para a padaria, a pedido da mãe. Então, são situações bem concretas que acontecem em nosso meio. Também o tráfico para adoção irregular, para a mendicância, crianças que pedem em nossas ruas, em nossas esquinas, na cidade. A gente tem que ter esse cuidado também. Também a questão do casamento servil, né? E de atividades ilícitas que envolve também a questão de drogas, a questão de roubos, onde as pequenas coisas se tornam, as pessoas, os adolescentes principalmente, se tornam os aviãozinhos para fazer esse transporte dessas atividades. O tráfico de pessoas, ele é um crime contra a humanidade e faz-se necessário uma tomada de responsabilidade comum, uma vontade mais forte politicamente, né, para vencer exatamente essa frente do tráfico, que antes o professor Newton já falava, que a questão do tráfico de pessoas é muito sutil, é muito invisível, então a gente tem que ter essa consciência. E à medida que vocês vão tendo um maior conhecimento do que é realmente o tráfico de pessoas, fica mais fácil para vocês se precaverem diante desse crime e dessa situação. Também a responsabilidade que a gente deve ter de pesquisar quando você ganha uma oferta de emprego ou algum outro trabalho mais facilitado, né? Para exatamente não cair nesse crime de ser vítima do tráfico de pessoas. Para você ter como você proteger os seus direitos, você garantir a sua integridade como ser humano, também a integridade da sua família, para evitar também que os corruptos e os criminosos se esquivem da justiça e digam sempre que é a última palavra sobre a pessoa, que eles ficam mandando o que você deve fazer e o que você não deve fazer, tirando de você totalmente a liberdade como ser humano de ir e vir dentro das suas condições, né? Também uma intervenção legislativa adequada nos países de origem, de trânsito e de chegada, principalmente hoje, a gente tem que considerar a grande migração de venezuelanos em nosso país. Tanto haitianos um tempo atrás, hoje menos, mas também continua ainda, mas para também a gente ter conhecimento e poder alertar, ou até denunciar situações quando você vê que a pessoa, um venezuelano, uma venezuelana está correndo risco ou está muito visível para ela ser traficada facilmente, né? Porque na questão desse transporte, de ela vir de um país para outro, vindo da Venezuela, via Boa Vista, via Manaus, sempre tem os atravessadores que vão entrando no meio e vão tentando coibir, vão tentando tirar aquilo que essa pessoa já não tem, né? Que muitas vezes a própria dignidade humana da pessoa já é tirada desde o momento que ela precisa largar tudo que ela tem para poder poder ir em busca daquilo que ela quer melhor para a vida dela, né? Então, o tráfico de pessoas é exatamente essa grave violação dos direitos humanos que é tirado da pessoa. Talvez a gente possa também falar na questão do tráfico de pessoas como aquele sonho que é tirado do adolescente, do jovem, que os aliciadores, os traficantes, eles usam a vontade da pessoa melhorar de vida, eles usam as esperanças dos jovens, eles lidam e manipulam o sonho dos jovens de querer ser alguém melhor na vida, de querer ser
melhorar de vida ou até ajudar a sua família a melhorar de vida. Então, diante disso, vocês jovens, adolescentes, fiquem muito espertos, fiquem atentos às propostas que vocês recebem, né? Que as principais causas do tráfico de pessoas na nossa região amazônica é a questão do grande modelo de desenvolvimento capitalista, né? Então, tudo gira em torno do capital, o grande ciclo de exclusões, as vulnerabilidades sociais, a desigualdade social, o grande desemprego, as discriminações que hoje existem, principalmente em relação a diferentes escolhas de gênero e de opção de vida, né? Considerando aqui os LGBTs. A questão, aqui eu quero fazer uma correção, aqui fala em turismo sexual. Na verdade, é a exploração sexual no turismo, né? Porque o turismo em si, ele não é sexual, e ele não leva a isso, mas é considerado, sim, a exploração sexual dentro da questão do turismo. Então, de também ter essa atenção, principalmente quando existe muito turismo em nossas festas temáticas, quando existe muito turismo nas regiões de nossos rios, né, onde tem hotéis de selva e tem outras formas e possibilidades onde as adolescentes são exploradas sexualmente. Então, também isso tem que ficar claro para vocês e tem que vocês ficarem atentos a isso, né? A gente sabe que existem as nossas leis, mas elas muitas vezes não são suficientemente eficazes para poder coibir a questão do tráfico de pessoas. As nossas fronteiras são muito extensas, pouca fiscalização, às vezes muito reduzida, às vezes existe também a questão da corrupção no meio disso tudo, né? A infraestrutura muito precária, as próprias migrações forçadas, que nem está acontecendo agora em relação à Venezuela, né? Também a gente precisa considerar os grandes projetos de desenvolvimento, principalmente as barragens, os garimpos, a mineração, que são situações que existem aqui na nossa Amazonas. Também a grande exploração ilegal dos recursos naturais. E por aí vai. Dá para citar, assim, várias coisas, vários projetos que impedem, né, e que são, às vezes, motivos para o tráfico de pessoas, né? Então, a gente tem que considerar todas essas questões também. Em relação também à questão das redes sociais, a questão dos locais de favorecimento. Então, a gente tem que estar muito atenta. Vocês jovens que lidam com Facebook, com Instagram, com WhatsApp, com todos esses meios sociais, vocês têm que ficar muito atentos para vocês não caírem numa armadilha em relação à questão via internet, né? Classificados, telesexo, todas as ofertas que as redes sociais hoje nos oferecem, né? Também são locais de favorecimento do tráfico de pessoas, os nossos portos, os barcos, as balsas, nos aeroportos, aí já tem ações agora previstas, né, para o dia 30 em diante, para serem feitos nesses locais também. Nas próprias rodoviárias também. Depois outro local, assim, as agências de emprego, que a gente precisa estar atento, porque tudo que oferece um dinheiro fácil e em montante alto, a gente precisa ter um desconfiômetro e tentar ver se realmente é verídico ou não essa situação. Tem as agências de casamento, tem as indústrias de turismo, então são vários os locais que favorecem a isso, shoppings, bares, restaurantes, né? Vários locais que favorecem o tráfico humano. As pessoas mais vulneráveis a gente já citava um pouco antes, principalmente a questão das jovens, a juventude mais empobrecida principalmente, também as populações mais excluídas, hoje a questão da falta de emprego, as minorias étnicas, muitas vezes jovens meninas que fogem da violência do núcleo familiar, ou seja, ou tentam fugir de abuso sexual dentro de casa, na família, então é uma forma, às vezes, de elas caírem nessa armadilha do tráfico de pessoas. Então, elas saem de um núcleo de exploração e acabam caindo em outro, né? Então, a própria questão também, as pessoas vulneráveis, nossos indígenas, principalmente nas fronteiras, que são
propícios a também caírem nessas armadilhas pelas facilidades que são oferecidas, né? Então a gente tem que ter muito essa perspicácia, ter esse olhar atento para não cair nessas armadilhas. Onde acontece, a gente sabe que em todo o mundo existe o tráfico de pessoas, né? Tanto dos países mais pobres como também os países mais ricos, né? Configurando o tráfico internacional, na maioria das vezes, nesses casos. Entre os estados e municípios, né? De um município para outro, de um estado para outro, ou do interior para a cidade, né? Que são tudo situações, e essas são chamadas de tráfico interno. As rotas de tráfico hoje, a gente sabe que no Brasil, conforme as estatísticas da UNODOC, da PESTRAF, nós temos na região norte o maior número de pessoas traficadas. Talvez assim poderia se questionar isso, por que na região norte? Porque aqui a gente tem, pela estatística da PESTRAF, são em média 142 rotas consideradas, porém não estão incluídas as rotas que vão pelos rios, e essas vão mudando constantemente. No momento em que a Polícia Federal descobre, eles já vão mudando de rumo, porque o rio é maleável, então fica fácil para fazer essa mudança de rota de tráfico na região norte. Então tem todo a porcentagem altíssima na região norte, também pelo tipo de pessoas diferentes, com uma tez mais morena, mais exótica, entre aspas, né? Que são pessoas diferentes para quem olha de fora. Eu sou brasileira do Rio Grande do Sul, a gente sabe que aqui eu sou diferente, porque as pessoas aqui são morenas, eu sou clara, de olho azul, então eu sou considerada estrangeira aqui. Eu sou missionária das Irmãs da Divina Providência, então a gente muitas vezes escuta essas falas também, a gente tem que considerar essas questões também, da questão da nossa... Da onde que nós somos mesmo, né? Então, são questões que também estão aí envolvidas nessa porcentagem. Hoje nós temos muitos desafios, né? As múltiplas vulnerabilidades, que eu acho que são desafios que não são somente da rede, mas são a nível estadual e a nível municipal, né? Então, são questões que a gente tem que estar atenta, né? A gente sabe que o Estado faz o possível, mas também se sabe da inoperância, muitas vezes, de políticas públicas hoje que estão muito ausentes diante dessa questão do tráfico de pessoas. Falta, muitas vezes, instrumentos de notificação. Todas as escolas que a gente sabe, eles têm um instrumento de notificação quando tem alguma situação de exploração sexual ou de tráfico, né, que tem que ser feita essa notificação também via esse instrumento, né. E já citava antes a questão das fronteiras, a questão dos grandes projetos, que são sempre desafios constantes que estão aí, né? A exploração sexual, principalmente nas festas temáticas, a gente acabou de participar aí da festa de Parintins, né? Então tem outras várias festas do nosso entorno, nos nossos municípios, nos locais onde vocês moram também, e ficar atentos também a essa questão, né? Porque a gente nunca sabe se a pessoa que está do nosso lado, se ela é olheiro, se ela é traficante, se ela é alguém que fica aí tentando puxar a pessoa para poder cair nessa armadilha do tráfico, né? Então, a gente precisa ampliar muito a nossa visão. Assim, um pedido que eu faria para vocês como alunos, principalmente, pesquisem sobre esse assunto, tentem se informar, tentem ter mais elementos para vocês poderem fazer esse discernimento do que realmente é o tráfico e para vocês não caírem nessa armadilha, né? Que às vezes as pessoas acham, quando a gente vai nas escolas, os alunos muitas vezes pensam, mas a irmã não sabe nada, ela está falando, né? Mas não é não, gente, é um perigo real que está ali nos circundando o tempo todo, né? E muitas vezes também essa outro desafio é desmistificar um pouco a naturalização das violências que são consideradas culturais, né? Então a gente tem que desmistificar um pouco mais isso e deixar a coisa mais real, mais concreta daquilo que realmente deve ser. Como a gente faz para fazer denúncia? O que é possível fazer? Primeira coisa, eu acho que dar uma visibilidade maior, né? Você sensibilizar, você comentar, você conversar, não só em palestras, ou não só no mês de julho, quando é a época do dia 30, mas
Em todas as rodas de conversa, momento de intervalo das aulas, vocês poderem fazer essa troca de ideias entre vocês para poderem se informar mais, né? Realizar ações de prevenção, de atenção, encaminhamentos, proteção à vítima, colocar esse tema também, tema de abuso, exploração sexual, tráfico de pessoas como pautas de estudo de vocês. Não só nas escolas, mas em hospitais, igrejas, comunidades, nos locais onde vocês vão. De vocês terem presente isso, né? Também de atuar em redes, em parcerias. A gente está, assim, nós como Rede Um Grito pela Vida, nós estamos com várias parcerias que a gente faz trabalho junto como sociedade civil e como poder público. Porque só a sociedade civil não dá para a gente trabalhar isso. E só poder público também não. Então a gente tem que fazer essa parceria. E vocês, como escola, os gestores, têm que fazer parceria também com as entidades públicas dos municípios de vocês para poderem fazer essa prevenção, não só do tráfico de pessoas, mas também do abuso e da exploração sexual, que são consequências também, ou às vezes é a primeira porta de entrada do tráfico de pessoas. Então a gente tem que ter esse conhecimento também. E também esse cultivo de uma mística de solidariedade, ou assim, de você cuidar da vida do outro. Não é só a minha vida que eu devo cuidar, mas também a vida da minha amiga, do meu amigo, do meu colega de aula, de vocês também ficarem atentos. E qualquer coisa que vocês percebem de diferente, que vocês possam fazer também esse alerta. Tem o Disque 100 e o Disque 180, que são 2 instrumentos de denúncia, mas além disso também, só um fato rápido que me aconteceu no ano passado, na caixa postal da minha casa apareceram 3 situações de denúncia no ano passado que foi encaminhado. Não diretamente de tráfico de pessoas, mas de exploração sexual dentro das próprias famílias, e uma delas, inclusive, já na negociação de vender a filha para ser usada como exploração sexual. Então, de vocês terem essa atenção, esse cuidado, não caírem nessa armadilha, converse com os pais de vocês sobre esse assunto também. Temos aí o nosso blog, o nosso Face, nosso e-mail, que vocês podem entrar em contato se precisar mais informações, ou mesmo para alguma outra eventualidade. Temos, então, o blog e o Face, onde vocês podem ver o trabalho que a gente faz a nível de Brasil também, nos nossos 23 estados. Agradeço a oportunidade, espero ter ajudado vocês também a poderem ter um pouco mais de consciência do que realmente é a grande problemática hoje do tráfico de pessoas. Muito obrigada. Nós agradecemos aqui a fala da irmã Valmi Bó, da Rede Um Grito pela Vida, que traz também outras reflexões de nós estarmos atentos para todos e todas, mais uma vez olhando o ser humano como ser humano, ficar atento porque às vezes um simples convite leva a essa questão do tráfico. Então o tráfico de pessoas tem sido assim, vocês podem ter visto aí pelos dados, que a região norte tem um percentual muito grande ainda, né, de tráfico de pessoas. Isso dos dados que chegam para a gente, fora aqueles dados que não chegam, que não são registrados. E aí agora a gente vai ouvir a doutora Maria José de Oliveira Ramos, que vai falar um pouco sobre os avanços da política estadual de enfrentamento ao tráfico de pessoas, tá? E após a fala da Maria José, a gente abre para o nosso debate, a interação. Fiquem atentos aí, podem fazer perguntas aqui para a mesa que a gente vai responder na medida do possível. Então, com a fala agora, Maria José Ramos. Bom dia a todas e todos. Me coube falar sobre as políticas, né? Os avanços da política estadual de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Mas, antes de mais nada, eu gostaria apenas de fazer um breve resumo sobre o perfil do tráfico, né, no Brasil, tráfico humano. E, conforme relatado nos últimos 5 anos, o Brasil é um país de origem, de trânsito e destino para homens e mulheres e crianças submetidas ao tráfico sexual e trabalho forçado. As mulheres brasileiras e crianças são exploradas no tráfico sexual dentro do país.
E as mulheres brasileiras são submetidas ao tráfico sexual no exterior, especialmente na Europa Ocidental e na China, né? As mulheres e meninas de outros países da América do Sul, especialmente no Paraguai, são exploradas para fins de tráfico sexual no Brasil. Estima-se que os 75 mil hoje venezuelanos que cruzaram a fronteira estão vulneráveis ao tráfico. A gente tem visto, né, que eles estão, inclusive, possíveis já tráficos de pessoas para fim de trabalho escravo. A gente tem acompanhado, tem observado que alguns venezuelanos, devido a toda essa situação de vulnerabilidade, eles já estão se submetendo a alguns trabalhos, possivelmente análogo a escravo. E a gente já tem feito já um trabalho, inclusive em alguns locais, verificando se realmente está ocorrendo essas situações. E ainda não constatamos, né, de direito que isso está ocorrendo, mas a gente está observando. Com relação também, a gente tem sabido que os transgêneros brasileiros são forçados a se prostituir no Brasil. Eles também são vítimas de tráfico, né? Homens brasileiros e brasileiras e o turista. A irmã falou sobre o turismo sexual infantil, né? Então ela foi bem enfática em dizer que não existe o turismo sexual, né? Que sim, o turismo vem trazendo esse tipo de crime, né? Através do turismo. Mas o que a gente tem observado é que as crianças continuam sendo problema. A gente tem observado que em praias, né, nas costeiras e de resort, muitos turistas têm utilizado esse meio aí, né, do turismo para utilizar crianças para o tráfico humano. E a gente tem observado também, que mulheres e crianças brasileiras, assim como meninas de outros países da região, são exploradas em servidão doméstica. Inclusive a irmã falou sobre isso. A gente tem observado que também tem constatado que muitas crianças, né, vindas dos municípios, elas vêm com esse fim para a servidão doméstica. E algumas vítimas brasileiras do tráfico são forçadas a se envolver em atividades criminosas, incluindo o tráfico de drogas, né, no Brasil e nos países vizinhos. E as vítimas brasileiras também trabalho forçado foram identificadas em outros países, inclusive na Europa, tá? Homens e mulheres e crianças de outros países, incluindo Bolívia, Paraguai, Haiti e China, são submetidos a trabalhos forçados e servidão por dívida em muitos setores, incluindo a construção civil e a indústria têxtil. E as ONGs e oficiais relatam que alguns policiais ignoram a exploração dessas crianças e no tráfico sexual, patrocinam bordéis e roubam e agridem mulheres na prostituição, impedindo a identificação de vítimas no tráfico sexual. Inclusive funcionários do governo, né? E esses funcionários foram investigados e processados pelo trabalho escravo. Então a gente tem visto que realmente esse crime, tráfico humano, é um dos crimes de uma das maiores violações de direitos humanos e que a gente tem que combater denunciando, né? Através do Disque 100, 180, e a gente não pode ficar de braços cruzados vendo, porque a gente sabe que é um crime invisível, né? Muitas vezes não está aos olhos vistos, nós não temos como identificar, até porque não sabemos, né, o modus operandi do crime, mas para isso que nós estamos fazendo as campanhas em todo o estado, em todo o mundo, para que a gente chame a atenção e para que essas pessoas consigam identificar este crime. E o que o Estado tem feito, né? Os avanços da política estadual do Estado do Amazonas de enfrentamento ao tráfico de pessoas, né? Houve a implantação do núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que hoje ele funciona dentro da gerência de migração, refúgio, enfrentamento ao tráfico de pessoas e trabalho escravos. E também nós implantamos e implementamos também os postos avançados de atendimento humanizado ao migrante, que são postos que estão instalados em locais estratégicos, inclusive de fronteiras, e onde nós recebemos as denúncias de tráfico humano, bem como também damos as orientações, articulamos com as instituições, no caso Polícia Federal, as polícias,
para que elas possam fazer as investigações e tomar as medidas cabíveis e também fazemos os encaminhamentos. Então, esse é o trabalho do posto avançado de atendimento humanizado, que estão instalados em 13 municípios. Hoje, nós estamos em fase de estruturação desses postos, né, com algumas dificuldades, porque nós precisamos fazer alguns acertos, né, estamos em tratativa com alguns municípios, para que a gente possa reestruturar esses postos, para que eles possam voltar como foi, né, acontece esses encaminhamentos. Também a criação do Comitê Interterritorial de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, Atenção a Refugiados e Imigrantes. Tá? Então, esse comitê ele foi criado em outubro de 2014, através do decreto 35.239, e esse comitê tem se reunido, né, mensalmente, realizando as suas reuniões ordinárias, e com a participação das instituições governamentais e não governamentais e também da sociedade civil. E também uma forma da gente envolver todos para esse combate ao crime de tráfico humano. E lá se discute também a questão da migração e do refúgio, né, que esse comitê também é atenção aos refugiados e imigrantes. E também os migrantes são vítimas também de tráfico humano. E também houve a criação e implantação do Plano Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. E esse plano está em fase, nós estamos agora em fase devido houve agora recentemente a publicação de um novo plano, o terceiro Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Nós vamos entrar em revisão desse plano estadual que já foi lançado em dezembro de 2016. Devido ao lançamento do terceiro Plano Nacional, nós vamos entrar agora em fase nós vamos fazer uma revisão deste plano. E quais são os desafios que nós temos hoje? Nós continuamos com o grande desafio ainda de trazer a participação dos atores sociais dos eixos temáticos do enfrentamento à pessoa. E aí a gente tem também a necessidade da elaboração de uma pesquisa, né, e mapeamento de rotas de tráfico de pessoas, apesar dessas rotas elas estarem sendo modificadas, e todas as vezes que essas rotas são identificadas pela polícia, os traficantes mudam essas rotas, mas sempre há essa necessidade de que a gente faça um trabalho de mapeamento sempre constante dessas rotas de tráfico de pessoas, para que a gente possa fazer as denúncias. E também houve a criação do sistema de dados, e também uma criação de sistema de dados para a disponibilização de informações entre as instituições que compõem o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Então, esse sistema de dados é importante para que a gente possa fazer essas trocas de informações e que a gente possa atuar de forma mais efetiva. E também a disponibilidade de recursos humanos e orçamentários para ampliar as ações de enfrentamento ao tráfico de pessoas. A gente tem realmente essa necessidade, inclusive na reestruturação dos postos, que nós temos, são 13 postos hoje, e nós precisamos reestruturar esses postos. E com isso nós precisamos de recursos humanos, né, e de orçamento para ampliar esses serviços. E também um outro desafio nosso é fomentar essa inserção do tema enfrentamento ao tráfico de pessoas, de migração e refúgio, das diretrizes curriculares como tema transversal a ser viabilizado pelo Conselho Estadual da Educação. Como foi bem dito, apesar de esse tema ter sido está sendo levado nas escolas, mas a gente vê a necessidade da gente viabilizar para que venha fazer parte do currículo como um tema transversal, né, dentro das escolas. E aí, deixamos agora aberto para as perguntas, né, para que a gente possa responder aos participantes. José Ramos, doutora Maria José, que falou aqui sobre algumas políticas que estão sendo adotadas aqui pelo Estado em relação ao tráfico de pessoas. Vocês podem perceber que é uma questão ainda
é relevante discutir isso nos espaços escolares, porque são os nossos alunos. Quanto mais informados eles estiverem, menos vulneráveis eles estarão para essa questão relacionada ao tráfico, né? Nós temos 45 municípios linkados, isso é importante dizer o quanto os que estão lá do lado, as coordenadorias regionais, estão interessadas pela temática, né? É importante pensar nisso, pensar numa política, numa ação que traga reflexões diárias para os nossos alunos. E aí a gente quer saber se tem alguém que queira fazer, algum município, que queira fazer alguma pergunta. Nós estamos abertos aqui para a mesa. Se tiver pergunta, nós estamos sem pergunta no momento. Vamos aguardar um pouquinho. Queria agradecer mais uma vez aqui a participação da Coordenadoria 6, professora Alessandra Ventilari, Coordenadoria 5, professor Afonso Mamed, conosco, a Maria do Carmo, que é assessora lá da Coordenadoria 5, e aqui o Edito representando a Coordenadoria 4, né, a professora Alice Mafra. Então, muito obrigado pela participação de vocês aqui. É importante vocês estarem aqui conosco, participando dessa videoconferência aqui, para refletir sobre a questão da nossa campanha Coração Azul, que é uma campanha, como foi bem dito aqui, a campanha ela acontece agora no mês de julho e agosto, né? Final de julho e início de agosto, mas ela deve ser uma ação constante nas nossas escolas, é diária essa campanha, todos os dias os nossos professores estão alertando os nossos alunos sobre a questão do tráfico de pessoas, o tráfico humano, né? Vamos falar do ser humano, né? São pessoas que estão sendo traficadas para diversos fins, quer seja de exploração sexual, quer seja para a exploração de órgãos, quer seja para a questão do trabalho escravo. Então, essa é uma questão que a gente deve pensar no dia a dia das nossas escolas, o quanto isso tem afetado a nossa população, principalmente a região norte, a região nordeste, que são as que mais sofrem com esse tipo de tráfico, né, como nós vimos aí pelos dados. Nenhuma pergunta aí, nenhuma interação? Não? Então, nós queremos agradecer aqui a mesa, agradecer a doutora Maria José, a irmã Valmir e a Carolina também pela participação, também que já teve que sair para uma outra agenda, a secretária executiva de Política Executiva dos Direitos Humanos, Maria de Jesus Lins Guimarães, e a Eliana, que esteve presente aqui também falando sobre o trabalho nas escolas. A gente espera que ter contribuído, né, para que vocês estão na ponta, para o trabalho que pode ser desenvolvido. Podem entrar em contato conosco, né? Nós podemos mandar esse material que foi visto aqui, vai ser disponibilizado para vocês do interior e para a capital também, para fazer o trabalho. Agradecer aqui o nosso secretário, professor Lourenço Braga, pelo esse espaço, o nosso secretário do interior, professor Cláudio Melo, a diretora do Departamento de Políticas Educacionais, professora Lafranca, a nossa secretária pedagógica, a professora Ana Cássia Marinho, também a professora Ellen Marcel, da capital, o diretor do Departamento de Gestão, Júlio Meirelles, e aqui agradecer a participação da Graça Passos, que está acompanhando o trabalho, mas a Vera Barreto, que também faz parte do comitê. Então, nosso bom dia e, mais uma vez, agradecemos a participação de todos. Obrigado.